Om Sadashiva Samarambam Shankara Sharya Madhyamam Azmada Sharya Paryantam Vande Guru Param Param. Om Namastê. Dando continuidade. Por que deveríamos, passar por tanto trabalho, tanta disciplina de controle, domínio? Domínio é uma palavra melhor do que controle, domínio, Eu quero ser o mestre, maestria dos órgãos dos sentidos, dos órgãos de ações, dos meus pensamentos não deliberados, Então, por que tanto domínio, tanta maestria precisa ser desenvolvida, É simplesmente porque, se nós deixarmos esse aparato do corpo, mente, sentidos, sem nenhuma disciplina, eles vão ficar por aí, seguindo as suas naturezas, Cada órgão do sentido conectando com seus objetos e os órgãos das ações correndo atrás para ver ou evitar, Os pensamentos sendo nutridos e realimentados, produzindo mais e mais tendências de correr atrás para ver, manter ou evitar. Tal indivíduo não desenvolve as qualificações necessárias. Então, o terceiro D, que é da disciplinas, é indispensável. E nós precisamos de tudo isso para entrarmos na busca pela compreensão da natureza de Nirguna Brahman, que não é acessível através dos órgãos dos sentidos e o intelecto. Então, nós vimos esse conceito de que a maioria das pessoas pensam, se ele não é disponível para objetificação, ele é não existente, mas não é exatamente assim, Nós dizemos sempre, o Vedanta sempre diz, não, este princípio Nirguna, Atma Nirguna Brahman, Nirguna Deus, ele é sempre presente como a luz da consciência que ilumina e revela tudo. Então, este princípio, ele não é um objeto de conhecimento através dos canais sensoriais e as inferências intelectuais, porque ele é o quê? Ele é o sujeito, ele não é o objeto, ele não é nada acessível através da objetificação. Por quê? Porque ele é o sujeito, Então, esta, de modo mais simples possível, é a compreensão que liberta, Por que esse Brahman não é objetificável? Porque ele não possui nenhuma característica, nenhum atributo, não existe nada que possa defini-lo como isso e aquilo, tudo bem. Mas se ele não é objetificável, porque não existe nenhuma característica ou atributo, como é que eu vou compreender e conhecer esta natureza de Nirguna Brahman, que é idêntica à minha natureza, e esse conhecimento é dito transformar e libertar o indivíduo da problemática do samsara. Como é que eu vou compreender? Como é que eu vou saber? Como é que eu vou conhecer esse Brahman? Você vai conhecer ele não como um objeto de conhecimento, mas como sujeito. Então, aí, naturalmente, o indivíduo precisa entrar em águas profundas do Vedanta para compreender a natureza deste sujeito. Não é um objeto, ele é o sujeito. Então, para quem não fez o curso Drisha Viveka, eu recomendo, se vocês tiverem tempo à disposição, para compreender a real natureza desse sujeito, que não é o intelecto sutil, não é a mente, não é o nosso centro emocional, não é nenhum dos 5 koshas, E ele é simplesmente aquilo que vê e não é visto por nada. Nada consegue vê-lo. É a questão, é o conceito do visor ou do vidente, que vê os instrumentos mais densos através dos quais ele observa o mundo fenomenal, mas que nada consegue ver porque ele não é objetificado, ele não é visível, Então, por que ele não é visível? Porque ele não existe dentro do campo dos objetos, ele é o sujeito, todos os objetos existem dentro do âmbito do sujeito. Aí o indivíduo diz, então já entendi. Então, esse sujeito é a mente. Não, a mente também é objetificável. Existe um aspecto inerente à nossa experiência humana que consegue contemplar e objetivar a natureza da mente, as tendências da mente, as vasanas,
Então, tudo isso é dentro do âmbito daquilo que é observável, objetificável, são objetos de conhecimento / experiência. Então, o que é o sujeito absoluto, que deve e pode ser conhecido, mas não através da objetificação, mas através da compreensão, e existe somente um meio de compreender realmente isso, não somente intelectualmente, é através do Pramana dos Upanishads, que irão revelar esse sujeito absoluto, livre dos gunas, impossível de ser objetificado, através de análises, né, lógicas, fundadas nas nossas experiências do dia a dia, que nunca foram examinadas sob a luz dos Upanishads, desses ensinamentos. Então, aquilo vai suprir uma convicção intelectual ao complexo corpo, mente e sentidos, e após o indivíduo ter obtido essa compreensão intelectual, essa convicção intelectual, ele não deve parar ali, porque ele quer realmente o conhecimento que transforma e liberta, né? Então, nada mais é do que o sujeito nada mais é do que o Atma, é a minha natureza, que é a mesma natureza de Ishvara, a mesma natureza de Brahman, é a natureza do real observador, aquilo que existe por trás da minha mente, por trás do meu complexo corpo, mente e sentidos, como se diz, abençoando esse complexo mente e sentidos, de modo que eu possa experimentar e conhecer o mundo, até que eu vá perdendo o interesse em experimentar e conhecer o mundo, e eu comece a desenvolver uma tendência, né, rara, difícil de ser encontrada, de desinteresse pelas experiências do mundo e um interesse intenso pela compreensão da única realidade que não pode ser experienciada como nós experienciamos tudo neste mundo, tá? Só pode ser compreendida através de um meio de compreensão, um Brahmanda chamados Upanishads. Essa consciência observadora é chamada Nirguna Atma. Então, você vai entrar no âmbito do Atma Dhyana, meditação na natureza real do Nirguna Atma. Meditar sobre Nirguna Atma é meditar sobre a minha própria natureza, tá? É meditar sobre a natureza de tudo e de todos. Existem, como eu coloquei no início da aula de hoje, existem abordagens diferentes nesse processo religioso espiritual. Eu posso começar a investigar a natureza do eu, da mente, do intelecto. Eu quero compreender o que é essa consciência humana. Então, eu estou meditando na minha natureza aparente, ok? Porque por trás do aparente sempre existe aquilo que é a realidade, né? Então, isso nada mais é do que meditar sobre a minha real natureza, né? Mas quando eu digo que eu vou meditar sobre mim mesmo, né, eu vou fazer o processo de autoinvestigação e autoconhecimento, não tem nada a ver com a nossa estrutura psicológica, mental, emocional, a nossa estrutura anatômica, química, física, né? Tudo isso são objetos, né? Nós estamos falando sobre algo extremamente profundo, sutil e não objetificado, né? Então, se nós queremos fazer a busca, a investigação da natureza do eu, do ego, a real natureza do ego, como o Papaji costumava colocar, né? vai rastreando o ego, a mente, a sua fonte. Lá você conhece a realidade, qual é a real natureza deste ego, desta mente, né? Então, nós estamos falando de algo que não pode ser realmente rastreado e objetificável do ponto de vista experiencial, mas pode ser compreendido através desses ensinamentos dos Upanishads. Dayananda Swamiji costumava dizer que meditação sobre o meditador. Você vai meditar a real natureza do meditador. Vocês já devem ter ouvido alguns apontamentos do tipo, você é aquilo que você está buscando, né? Então, o que você está buscando é você mesmo, né? Quem que já não ouviu falar sobre isso, né? Quase todos nós já ouvimos falar isso. Ninguém entende o que isso significa dizer, mas ficam assim, tá? Então, não preciso mais buscar, não preciso mais buscar nada, porque você é o que está buscando. Tudo bem. A pessoa vai para casa e não vê nenhuma transformação ocorrendo na vida do indivíduo, porque aquilo
foi um apontamento muito superficial que não convence o intelecto humano quando ele é solidamente governado por vasanas ignorantes, né? Que estabelecem o contrário a tudo aquilo, né? Não, eu sou o complexo corpo de sentidos e eu estou buscando uma experiência do nirvana, uma experiência mística, né? Uma experiência libertadora, né? Eu estou buscando o Brahmana, eu estou buscando Deus, eu estou buscando isso, alguma coisa lá, né? Outra que eu mesmo, né? E quando nós entramos no Vedanta, a gente precisa ver uma mente menos extrovertida e mais introvertida, né? Por isso, os órgãos dos sentidos, os órgãos das ações e os pensamentos precisam ser disciplinados. Por isso, esse apontamento que ocorre no Gita, de novo, né? Retire todos os órgãos dos sentidos, no capítulo 6, retire todos os órgãos dos sentidos dos seus respectivos objetos, né? E você simplesmente traga os seus órgãos de sentidos para mim. Né? Traga, desconecta do mundo e conecta da minha natureza, Deus, Nirguna, Saguna, Nirguna, Krishna, né? Permanecendo firme, mantendo o tronco, acabei diversas passagens dando indicações, né, de meditações, inclusive essa aqui, que é pouco relevante para nós do Vedanta Brasil, né, de focar a mente, os olhos, né, na ponta do nariz, que é um outro modo de dizer, não deixe os olhos focarem em nada, né, porque focar na ponta do nariz, daqui a pouco, aquilo ali é equivalente a nada, porque não tem nada de interessante em focar a mente na ponta do seu nariz. Né? Daqui a pouco você cansa daquilo, quando você vê, você está num estado modificado de mente, né? Porque você está ali assim, está vendo, mas não está vendo nada, né? O foco na ponta do nariz significa que ele não deve deixar os olhos se conectar com outras coisas do mundo dos objetos externos. Restrição sensorial é uma palavra bacana, é uma qualificação necessária. Próxima qualificação, os órgãos dos sentidos, restringir os órgãos dos sentidos, os 5 órgãos dos sentidos, sendo equilibrado na sua interação com os outros seres vivos, mantendo equanimidade sobre as circunstâncias, né? As disciplinas que incluem titiksha, né? Equanimidade, aceitação daquilo que não pode ser modificado, né? A mente equânime, a mente equilibrada, uma mente que não está sob a tirania do apego e da aversão, dos desejos e das aversões. Se a mente estiver muito apegada àqueles gostos e desgostos, quereres e não quereres, ela estará constantemente perturbada e não será capaz de entrar no Yin Yoga do Vedanta. Se você experimenta uma grande atração, uma grande repulsão por alguma coisa, a mente estará perturbada. Sempre que tiver forte raga e dvesha, né, o desejo e a aversão, desgostos, gostos e desgostos, a mente não terá equilíbrio, a mente estará perturbada, disturbada. Ela não será capaz de meditar. Portanto, você precisa reduzir a força tirânica dos seus raga deveshas, né, que é os gostos e desgostos. Como é que você vai viver como mestre dos seus gostos e desgostos? Né? Você tem que passar por um processo gradual no qual esses gostos e desgostos vão perdendo energia na medida que você vai compreendendo o defeito de obter o que você gosta e evitar o que você não gosta, a limitação, né, ao fato de que nada disso entrega realmente o que você está buscando. Somente esta compreensão, que é sinal de maturidade, irá permitir ao indivíduo reduzir o apego aos seus gostos e desgostos. A compreensão é tudo, como dizia Nisargadatta Maharaj.
Terceira qualificação, mencionada naquela passagem, comprometido com o bem-estar de todas as criaturas, significa viver segundo o Dharma, né? O interesse universal, o amor universal, viver em total respeito e harmonia com os outros seres. A mente precisa ser muito expandida para desenvolver esse tipo de sensibilidade. É o interesse do bem-estar de tudo e de todos. Tem uma passagem que o Swami nos entrega, nos oferece aqui, do Brihadaranyaka Upanishad, que todos os seres sejam felizes, que todos estejam livres de doenças e dores, que todos vejam o que é auspicioso, que ninguém nunca experimente a infelicidade. É uma oração bonita, quase que utópica, né? Porque a felicidade não existe sem infelicidade. Tudo isso pertence aos pares opostos complementares. Viver é viver os pares opostos complementares. Doença só existe em contrapartida à saúde. Você não consegue que todos vivam somente com a saúde, que todos vivam somente extremamente felizes, né? Que todos sejam espiritualmente tão elevados que só vem Deus por trás de todos os namarupas, sem nenhuma atração e repulsão produzida por avidya, essa ignorância cósmica que atribui realidade a toda essa projeção de namarupas, né? Que ninguém nunca seja infeliz. Então é lindo, é maravilhoso. O Papaji, ele concluía sempre o início dos seus satsangs dizendo Shanti, 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 como é parte da nossa tradição, mas ele também dizia que exista paz, que exista paz, que exista paz entre todos os seres vivos do universo. É um desejo bonito, não é? E aqui nessa passagem é colocado um pronome indefinido, todos é usado, né? Que você seja interessado no bem-estar de todos os seres, de todo o universo, não? Não significa todos os Pandavas, não, né? Todos, né, os indivíduos que vivem em harmonia ao Dharma, os indivíduos que violam o Dharma, que você possa experimentar amor, empatia, compaixão a todos os seres vivos, aqueles que estão sofrendo e causando tanto sofrimento também, né? Mas não significa dizer que você precisa ser simplesmente está paralisado. Arjuna estava sendo convidado a entrar nessa batalha e destruir os inimigos do Dharma, como nós sabemos, né? Todas as criaturas. Deixe o universo ouvir, uma outra passagem aqui, Shanti Shanti, um outro texto. Deixe o universo ouvir, deixe a morada ser divinamente trazida ao Filho do Imortal. Adoramos o Senhor Supremo para o bem-estar de todos os seres. Que todas as nossas misérias nos deixem para sempre, para que possamos sempre cantar ao Senhor e o Senhor dos Yajanam durante as cerimônias do fogo sagrado, que todas as ervas medicinais cresçam para que todas as doenças possam ser curadas, que os deuses façam chover paz entre nós, bonito essa neste momento, né, eminente de guerra mundial, que todas as criaturas com duas pernas, os jivas humanos, sejam felizes e que todas as criaturas de quatro patas também sejam felizes. Que haja paz nos corações de todos os seres, em todos os reinos. Então, tudo isso é muito bonito, né? Dizem que existe um momento, né, um estágio, né, uma era, uma época, na qual as sociedades são mais dármicas, onde existe muito mais harmonia, o equilíbrio entre o Dharma e a Dharma. O Dharma não existe sem o Dharma, o Adharma não existe sem o Dharma. O que nós estamos vendo nos dias de hoje é que as forças adármicas, elas superaram e estão realmente fazendo um grande estrago neste nosso mundo, né?
Então, o objetivo é viver, né? Não é à toa que nós nascemos durante esse período do Kali Yuga, vivendo esse período tão difícil, né? Mas dizem as escrituras que existem períodos nos quais as sociedades são muito mais equilibradas, mais dármicas, mais justas, né? E onde existe muito menos dor, né? Mas se a gente nasceu aqui é porque a gente precisava esgotar muitos papas também, neste período. Todas as criaturas de pernas, de patas, de 4, 6, 200 patas, todas elas. Portanto, a mente precisa estar sensibilizada para ver o milagre da vida, vendo que Deus está por trás de cada ser vivo, né? Independente de quantas patas ele tenha, de tal modo que você começa a ter dificuldade de pisar em cima de insetos, né? Coisas desse tipo. Matar uma aranha grande. Outro dia eu estava em dificuldade, porque todo dia de manhã aparecia uma aranha grande no meu deck. O que eu vou fazer? Se eu falar com o meu empregado, ele vai matar a bichinha. Se eu deixar ela aqui, ela vai ter um monte de filhotinho e vai começar a criar uma colônia aqui, né? Então a gente fica nesses dilemas, né? E a gente falou, ok, Charles, você cuida disso porque eu não consigo compreender qual é o meu dharma aqui, né? Isso requer uma mente empatia, uma mente que possa sentir as dificuldades dos outros. Como posso me interessar pelo bem-estar de todas as criaturas? Não sou capaz de cuidar do bem-estar da minha família? Ok. Portanto, isso aqui, a Swami está apresentando essas orações muito lindas, maravilhosas, que é muito relevante na cultura védica hindu, né? Então, você simplesmente possa todo dia fazer essas orações, né? Na esperança de que essas orações tenham um impacto positivo, de tal modo que você desenvolva essa tal sensibilidade a respeito de todos os seres vivos, né? Isso, sem dúvida, se você cantar essas orações diariamente, produzirá algum tipo de mérito, de punha, né? Então, vai, né? Mesmo que seja uma repetição, a intenção por trás da repetição, se for genuína, irá produzir algum punho espiritual, né? Eu estou mandando essa vibração para os 4 cantos do cosmos, né? Que seja 1 minuto, mas que seja 1 minuto sincero, intenso, né? Onde quer que exista sofrimento, que haja algum benefício para as pessoas sofrendo, que esta oração sirva de algum benefício, né? Que pelo menos essa oração possa tornar a minha mente mais sensível. Isso é chamado de compaixão ou empatia. Sem uma mente muito sensível, não se pode chegar à meditação da natureza nirguna de Brahman, que é o Nididhyasana do Vedanta. A mente precisa estar sensibilizada. Aquelas qualificações devem estar desenvolvidas, né? Elas foram apresentadas naquela composição do verso 3 com o verso 4. Portanto, é necessária uma mente altamente refinada, uma mente grosseira, uma mente densa, né? Uma mente impura, não consegue desenvolver essa sensibilidade que é absolutamente indispensável para que você comece a apreciar o conceito de Deus como Nirguna Atma. Você precisa desenvolver uma capacidade, uma sensibilidade de respeito ao bem-estar de todos os seres vivos. Essas qualificações servem para quê? Para o Jnana Yoga do Vedanta, que é uma contemplação, é uma yoga, é uma meditação, foi apresentada como dhyana, né? A Ishvara Dhyana, Nirguna Ishvara, Nirguna Brahman Dhyana, né? A meditação no Senhor sem atributos, é a meditação mais difícil, mais profunda, mais sutil, e requer uma devoção ainda mais elevada, mais sutil, mais pura, né? As pessoas que tiverem essas qualificações bem desenvolvidas
nós chamaremos essas pessoas de Jnana Yogyata, né? As pessoas preparadas para o conhecimento espiritual final que transforma e liberta. Somente as pessoas autoqualificadas, altamente praticam este Nirguna Ishvara Dhyana no silêncio dos seus quartos, né? Elas passaram pelo nível do Shravana, elas entraram no Manana fazendo um determinado dever de casa, como eu costumo dizer, e elas entraram no Didhyasana, no silêncio de seus quartos, elas estão contemplando a natureza de Nirguna Brahman, né? A mente precisa estar muito sensibilizada, muito sutilizada, muito satificada, né? Muito purificada e refinada. E qual será o benefício que esses Nididhyasakas terão? Né? Eles, e somente eles alcançarão a mim. Né? Eles, e somente eles alcançarão a mim. Porque este alcançar Brahman não é um alcançar que envolva tempo, espaço, movimento, ação e experiência. Esse alcançar Brahman é compreender a minha natureza, Aham Brahmasmi, eu sou de natureza Satchitananda Brahman, tudo é somente de natureza Satchitananda Brahman. Somente essa compreensão resolve este problema. Esta compreensão significa a liberdade do samsara. Não existe nenhuma outra modo de você alcançar esta libertação que não seja através da compreensão. Essa libertação é chamada de moksha. Não existe nenhum meio que não seja um meio do Jnana Yoga, da compreensão, sob a luz dos ensinamentos do Upanishads. E se você entrar neste Nididhyasana do Vedanta, existe somente um resultado, nenhum outro, né? Esse resultado é moksha. Tá? Então, aqui o Swami está elaborando isso, dizendo que quando você entra no Nididhyasana do Vedanta, no Shravana Mana Nididhyasana, existe somente um resultado, que é a compreensão final que transforma e liberta. Né? Eles necessariamente atingirão moksha. Né? Eles não querem nenhum outro resultado inferior, eles querem a compreensão que transforma. Né? Mas mesmo que esta compreensão que transforma, ela não ocorra nesta encarnação, existem outros resultados inferiores, né, que ocorrem, que é mais desenvolvimento das qualificações, mais maturidade, mais preparação. Jnana Yoga prepara muito também. Né? Que ela vai ficar abordando de novo, a causa raiz da problemática humana, que é a crença na dualidade como realidade, a crença de que o mundo dos objetos estão ali para me completar, né? E aí eu fico preso no corre-corre para ver, manter e evitar os objetos aparentes deste mundo aparente. Então, somente esta compreensão irá resolver esta problemática do samsara, né? Mas mesmo que o resultado final, né, superior, moksha, não seja alcançado, ainda assim o indivíduo vai desenvolver mais discriminação e mais vairagya, mais despaixão, né, mais equanimidade, na medida que ele está, através do Shravana Manana, abordando a causa raiz da problemática humana, que é a crença na dualidade como realidade, crença de que o mundo é real e que serve o propósito de me resolver. Ok? Então, nós vimos uma passagem, né, nos versos anteriores, nós vimos na aula anterior, um verso no qual o Krishna, o Arjuna, perguntava quais são os bhaktas, meditadores superiores, né, aqueles que meditam na sua natureza saguna, ou aqueles nididhyasakas que meditam na sua natureza nirguna. Né? Então, o Krishna, muito diplomaticamente, disse, não, aqueles que meditam em minha natureza saguna, eles são superiores. Eles fizeram tanto para chegar
a se tornarem realmente upasakas, aqueles que meditam na minha natureza saguna e que vivem, né, em devoção à minha natureza saguna e Ishwara. São os superiores em todos os livros. E aí ele falou, então eles são superiores, mas aqueles que meditam na minha natureza nirguna me alcançam. Né? Então ele deixou uma resposta diplomática, né, política, para não magoar ninguém, né, para não ferir ninguém, dizer, não, você tem que interpretar o que ele está dizendo. Né? O fato é que nós precisamos passar por ambos. Esse relacionamento com a natureza de Deus Saguna é indispensável para que a gente possa crescer e entrar no âmbito da compreensão da natureza Nirguna Ishwara, Nirguna Brahman. Então, no verso 5, ele diz aqui, para completar esse arquivo, as dificuldades são maiores para aquelas pessoas cujas mentes estão comprometidas com... As dificuldades são maiores para aquelas pessoas que estão comprometidas com a busca do Immanifesto Brahman, pois o objetivo do Immanifesto Brahman é alcançado com dificuldades pelas pessoas de apego corporal. Então, aqui ele está dizendo que o Yin Yoga é realmente mais difícil, né? Mas ele é realmente mais difícil? Não, não é mais difícil. É tudo muito relativo. Né? Aqui ele dá a resposta no próprio verso. Ele fala assim, as dificuldades são muito grandes para aquelas pessoas que já bem estão comprometidas pela busca do Nirguna Brahman, mas elas estão comprometidas, mas ainda assim, essas pessoas estão ainda apegadas aos saguna, objetos do mundo, entendeu? Elas têm ainda apego corporal, elas estão identificadas com corpo-mente, né? Então, essas pessoas que ainda estão identificadas com o corpo-mente, com Aham, corpo-mente, Asmi, né? O mundo dos objetos é real, os corpos e as mentes são reais, eu sou esse corpo-mente, né? Então, elas vão ter muita dificuldade de entrar no âmbito dessa investigação da natureza de Nirguna Brahman. Né? Tudo isso devido ao quê? Essa identificação arraigada, profunda, né, sólida, com o corpo-mente. Né? Não, eu quero compreender a natureza de Nirguna, livre de atributos. Eu ouvi dizer que este conhecimento de Nirguna Brahman é o conhecimento de algo que não pode ser objetivado, porque não possui nenhuma característica, propriedade ou atributos, né? E, então, esse conhecimento ele só vai servir o propósito de me transformar se eu compreender a identidade entre o meu Atma e o Atma de Brahman, né? Jiva Atma, Paramatma, Aikya, o mesmo Atma, né? Mas se eu tiver ainda apegado com as características do meu corpo-mente, o apego corporal, né? Aí eu vou receber os ensinamentos como uma filosofia linda, maravilhosa, mas ainda assim a transformação nunca ocorre. Por quê? Porque eu ainda estou muito apegado a essa identidade Aham, corpo-mente, Asmi. Então eu posso ouvir tudo sobre Brahman, e isso vai me dar um conhecimento assim dito indireto, isso é Brahman, mas eu sou o corpo-mente, né? E este conhecimento só transforma quando este conhecimento a respeito de Brahman, ele é direto, porque eu vejo este Brahman como a minha real natureza. E isso tem que ser além de uma compreensão direta meramente intelectual também. Portanto, ele diz aqui, as pessoas comprometidas com essa busca, elas enfrentam muitas dificuldades, até devido a esse apego, identificação com o corpo-mente. Neste verso, Krishna admite abertamente que o Nirguna Dhyana, esse Nididhyasana, né? Nirguna Dhyana nada mais é do que Nididhyasana, é muito difícil.
Ele indiretamente está dizendo que o Yana Yoga é extremamente difícil, porque este Nirguna Nididhyasana, o Dhyana, é parte do Yana Yoga dos Upanishads. Yana Yoga consiste em três disciplinas, como nós sabemos, o Shravana, Manana e o Nididhyasana. E Nididhyasana é a meditação vedântica. Tá? Nididhyasana é o Nirguna Dhyana, né? O Nirguna Atma Dhyana. Eu vou meditar na natureza do Nirguna Atma, do Nirguna Brahman, né? Sabendo que este Nirguna Brahman é a única realidade, portanto, é a minha real natureza as well. Eu ouvi dizer que a real natureza de alguém é aquilo que jamais se modifica, não é sujeito ao tempo, ao espaço, jamais se modifica, né? Além da eternidade, né? Então, eu quero compreender não somente esta natureza de Nirguna Brahman, mas eu quero compreender principalmente porque eu desenvolvi uma certa confiança nas escrituras, e eu acredito que este conhecimento direto possa realmente transformar o modo qual eu experimento este instrumento, corpo-mente, e o mundo que eu obtenho através dele. Né? Então, a gente tem que manter essa perspectiva, né? Eu quero compreender Nirguna Brahman porque eu confio nas declarações finais dos Upanishads que dizem Tatvamasi, né? Você é aquele Atma infinitamente não limitado. Então, o Vedanta, o Yana Yoga, ele se conclui após o desenvolvimento de todas as qualificações através das outras yogas, né? Yogas preparatórias. Ele se inicia com Shravana e se conclui com Nididhyasana. As dificuldades são maiores quando nós entramos no Yana Yoga do Vedanta, os obstáculos são inumeráveis. Os obstáculos ocorrem para quem? Para aquelas pessoas que estão comprometidas, né, em compreender a natureza de um Deus livre de qualquer característica ou atributo. É um Deus não somente sem nome, sem cores, sem forma, mas sem qualidades ou atributos qualquer, né? Ele não é perceptível, não é isso, não é aquilo. E o indivíduo, ainda assim, ele se sente atraído por esses ensinamentos upanishádicos de tal modo que ele não consegue fazer mais nada na vida. Ele vai se tornando uma pessoa intensamente, né, desejosa desta compreensão final, desenvolveu uma confiança no Guru e nas escrituras, né? Então ela está comprometida, né? As dificuldades são intensas, e algumas delas são quase intransponíveis. Em Katha Upanishad é muito bem ilustrado através de algumas frases. Tem no capítulo 1, verso 3, desperte, levante-se, porque os grandes, procure os grandes e aprenda com os sábios. Esse caminho intransponível e afiado, como o fio de uma navalha, é difícil de seguir. Dizem os sábios upanishádicos, né? Então, aqui tem esta analogia que a maioria de nós já ouviu falar sobre isso. Eu ouvi falar sobre o caminho espiritual como se você estivesse caminhando no fio, né, de uma navalha muito afiada, né? Muito difícil de se equilibrar e você pode se cortar a qualquer momento, né? Então, aqui é dito, levante-se, né? Procure ajuda com o Guru, aprenda com os sábios. O que são os sábios do ponto de vista do Vedanta? O sábio é aquele que sabe, né? E ele sabe o quê? Ele sabe aquela coisa, aquele conhecimento que, uma vez conhecido, resolve o problema de querer saber, conhecer, como se fosse algo insaciável, não, eu tenho que saber mais. Não, coloca fim a essa necessidade de experienciar e de saber mais como meio de se resolver, tá? Meio de ser transformado. Então, os sábios são aqueles que sabem, eles sabem porque eles fizeram esse processo vedântico sob a luz desses ensinamentos,
Portanto, os indivíduos pré-qualificados e qualificados, pré-qualificados com humildade, confiança e paciência, e com uma boa discriminação, com uma boa vairagya, discriminação, dispassion, ou equanimidade, ou equilíbrio, indivíduos disciplinados, né, que têm uma certa maestria sobre os órgãos do sentido, os órgãos das ações e os pensamentos. Então, esses indivíduos devidamente qualificados precisam se levantar, procurar o guru e aprender com o guru. Porque este caminho é um caminho muito difícil, muito perigoso, quase que impossível de ser percorrido, e é afiado como o fio de uma navalha, né? Assim dizem os sábios no Kathopanishad. Swami elabora como andar no fio da navalha. Por que é dito ser tão difícil? Porque é muito sutil. As escrituras dizem o mais sutil do sutil, o mais invisível do invisível. O indivíduo tem a impressão que ele está procurando, tem uma expressão que diz, eu estou caçando fantasmas que não existem na realidade, né? E a maioria das pessoas vão dizer, não, essa história de Nirguna Brahman, essa história de moksha, é fantasia, filosofia. É como se você estivesse buscando algum fantasma que não existe, né? Esse Deus sem os gunas, ele é inexistente. É uma viagem dos rishis, né? Então, por isso, é extremamente difícil. É muito sutil. Tem pessoas para as quais esses ensinamentos a respeito da natureza de Nirguna, Atma, a realidade é a natureza do observador, etc, etc. As pessoas que falam, né? Tem a Vedanta não, a Betânia não, a Betânia costumava entrar em contato com algum desses apontamentos e dizia, então as pessoas que vão tendo essas reações, né, são pessoas que já trazem essas sementes, né? Sementes upanisháticas na mente causal, né? E ainda assim a pessoa entra nesse processo com uma certa confiança, ressoa bem, né? Ela tem uma sintonia com tudo isso, não parece uma coisa que seja simplesmente uma viagem, uma filosofia, parece que é algo que realmente nos liberta, porque é a única realidade, né? Então, apesar de ser extremamente sutil, invisível, o mais sutil e invisível possível, né, ainda assim, alguns indivíduos compreendem que existe, sim, essa é a real natureza do ser, a natureza da realidade, é a consciência, a real natureza da mente, o observador da mente. Então, esse nirguna dhyana é extremamente difícil. Para quem? Para pessoas que entraram nesse processo, mas ainda estão muito apegadas com a identidade, com o corpo-mente. Então, o apego corporal é uma dificuldade, sim. E eu já esclareci, eu já apontei um pouco o porquê dessa dificuldade, porque mesmo que estejamos muito atraídos por esses ensinamentos, ainda assim eu só me beneficio dele, eu só tenho benefício final desses ensinamentos, na medida que meu sentimento, o meu senso de identidade, ele está tão frouxo que ele facilmente ele se transfere do corpo, mente, sentidos para a consciência mais sutil, invisível, impessoal, universal, cósmica, pura, como queiramos, né? Então, essa transferência de identidade só é possível quando a identidade com o corpo, mente, ela já está mais frouxa, entendeu? Ela já foi desafiada talmente através de todos os ensinamentos do Vedanta que vão demonstrar o quanto falso seja essa identidade no corpo, né? Eu não sou esse corpo, eu não sou essa mente, por isso. Então, essa identificação corpo-mente, ela vai se afrouxando, né? Então, somente então a transferência do Aham, corpo-mente asmi, para o Aham, Brahmasmi, é possível. Então, até quando essa identificação com o corpo seja muito firme, o indivíduo não desfruta realmente deste
este palan final, né? Que é a libertação da problemática do samsara. Então, o apego corporal precisa ser abordado, e este é o obstáculo maior. A maioria das pessoas acreditam que, tudo bem, eu ouvi dizer que eu não sou o corpo, eu não sou a mente, mas eu sem o corpo eu não tenho nem mente, eu nem consigo fazer esse processo vedântico, e eu ouvi dizer que sem o corpo e sua mente eu não sou nem mais uma entidade que conhece, experiencia nada, né? Que não consegue transacionar no mundo da dualidade, porque eu não tenho instrumento, né, para fazê-lo. Então a pessoa fala, não, mas tudo bem, mas eu preciso desse instrumento, eu também vou manter a minha identidade inferior, que nada mais é do que o apego à minha identidade corpo-mente, né? Então isso se torna um obstáculo para os frutos, o desfrute final deste autoconhecimento que se manifesta através de uma transferência de identidade do Aham, corpo-mente, Asmi, para Aham, consciousness, Asmi. Então, qual é o obstáculo para essas pessoas? Identificação com o corpo. O maior e mais obstáculo para o Vedantino é o forte apego com o corpo físico, torna uma mente mais grosseira, né? Somos identificados com a nossa personalidade grosseira. Para lembrar da aula anterior, o grosseiro se manifesta como Anamaya Kosha, o corpo físico, o corpo da comida, né? Então, nós temos essas identificações com aspectos mais densos, mais grosseiros da nossa personalidade, sendo a personalidade física aquela mais densa, mais grosseira, né? Então, tal pessoa não tem nem tempo para pensar em melhorar a mente, porque ela está preocupada em melhorar o corpo. Ela quer que o corpo possa viver 200 anos, 150. Né? Isso é muito comum. A pessoa diz, não, eu acredito no Vedanta, acredito no crescimento, no conhecimento espiritual, mas ainda assim, né, eu preciso ficar muito focado no melhoramento e na manutenção desse corpo físico, né, colocar muita energia nisso, porque essa história de que Ishvara vai cuidar de tudo é uma história meio utópica para mim, né? Eu tenho que cuidar desse corpo, eu tenho que fazer dietas especiais, isso e aquilo, fazer muito yoga, fazer É uma obsessão pelo físico. Não significa que nós devamos negligenciar o corpo físico, né? Mas ele se torna simplesmente um instrumento que você usa por um período de tempo, e não é importante que ele viva por tanto tempo, não. Tá? Não é importante. A primeira vez que eu vi isso foi de Nisargadatta Maharaj. Ele estava falando assim, não, esse corpo é simplesmente um instrumento através do qual você experiencia e conhece as coisas, e ele tem uma data de óbito, né? E não é importante que ele viva muito. Né? Mas até quando essa obsessão com o corpo físico estiver né, dominando a minha mente, eu me torno obcecado pela comida, pela minha pele, né, a ausência de rugas, né, tipo de casa, de proteção, o tempo todo pensando nessas coisas mundanas materiais. Né? Portanto, o tempo todo estando preocupado com a minha segurança física, a mente não consegue pensar em nada além do físico. Uma vez que estou apegado ao corpo físico, através do corpo físico, estarei apegado às pessoas ao redor, naturalmente. As relações são todas elas fundadas nesta identificação com o meu corpo-mente. Então, eu tenho essa identificação, um apego no corpo-mente, e esse corpo-mente se apega a outros corpos-mentes, aqueles, em geral, que nos dão uma sensação de apoio e segurança, né? E se apega até mesmo com aqueles que nos dão a sensação de ameaça. A gente também se torna apegado por aquilo que a gente odeia, como nós sabemos, né? Essa identidade Aham Corpus Mi, sendo muito forte, ela me limita, ela impede o meu crescimento, e ela não será capaz realmente, eficazmente, de compreender
este Deus sem forma nem atributos, né? Atributos do Nirguna Brahman, mas pode compreendê-lo a nível mais acadêmico, filosófico, mas isso não transforma ninguém. Mas se ela não obtiver o conhecimento realmente direto de tudo isso, que é o Aham Brahmasmi, Tatvamasi, eu sou de mesma natureza deste Deus Nirguna, sem forma e sem atributos, né? Se essa compreensão não for devidamente obtida, internalizada, né? O indivíduo ele não obterá a transformação necessária para transcender a identidade com aquilo que é mortal e limitado. Portanto, Krishna aqui está salientando o apego ao corpo físico como o apego, o obstáculo mais difícil para que nós tenhamos sucesso no processo do Jnana Yoga do Vedanta. Ok? Então, nós nos encontramos de novo amanhã, no mesmo horário, Shwara permitindo. Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate Om Shanti 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 Om Namastê.